Bom dia, pessoal! Esse aqui é o primeiro vídeo da playlist de transferência de calor 1, onde nós vamos ver condução, convecção e um pouquinho de radiação. Então, vou começar entendendo o que são os três fenômenos com esse vídeo aqui de introdução. Então, basicamente, o que a gente chama de transferência de calor é quando a gente tem energia térmica, que a gente chama, que é calor, mas é o que a gente chama de energia, né? Então, a gente tem energia térmica que está se movimentando porque você tem uma diferença de temperatura. Se você tem dois corpos com diferença de temperatura, se eles se encostam ou se eles interagem entre eles, você tem troca de calor. Essa é a ideia. E essa troca de calor é energia, simplesmente assim. Então nós temos três tipos. O que a gente chama de condução, que é basicamente quando você encosta duas coisas que estão quentes, as duas são sólidas, e elas trocam calor. Convecção, que é geralmente a interação entre sólido e líquido, ou gasoso. Na verdade, não vou chamar de líquido, vou chamar de sólido ou fluido, né, que é a melhor versão. Então, interação entre sólido e fluido. Condução é basicamente a interação entre sólido e sólido. E o que a gente chama de radiação, que é a interação através de ondas, onde duas coisas não precisam ter contato. Então, nesse convecção, o sólido e o fluido têm contato. Na condução, o sólido e o sólido têm contato. E na radiação, é troca de calor sem contato. O Sol é o nosso exemplo geral, né? Os raios do Sol chegando aqui através do vácuo do espaço. Então, esses são os três tipos. Então, basicamente, temos aqui um bloquinho de sólido, que está numa temperatura T1, que está encostado num outro bloquinho, que está numa temperatura T2. Se os dois são diferentes, vai ter troca de calor, no que a gente chama de que a gente vai ver. Convecção. Eu tenho, por exemplo, alguma coisa sólida e tem fluido passando por ela. Então, você tem aqui o ar passando. Você vai ter troca de calor. Ou de um ou para o outro, né? Tanto faz o sentido. E radiação. Estamos aqui, por exemplo, com o Sol. Aí você tem o espaço sideral. E tá aqui a nossa Terra. E a gente recebe radiação através do vácuo. É um exemplo. Então, são esses três. Vamos dar uma olhadinha melhor em como é que funciona cada um deles. Então, vamos olhar uma xícara cheia de água quente. Digamos que você vai olhar essa xícara, faz um plano nela. Então, pega um plano, corta ali para fazer a vista transversal, para quem lembra de desenho técnico. Agora, eu vou virar esse desenho em 90 graus para a gente olhar esse corte transversal. Então, tá aqui. Agora, a gente vê a parede da xícara, que é esse preto, e a gente vê a água dentro numa visão de corte transversal. Beleza. Então, nós temos a água e a parede da xícara. Vamos analisar esses três trocas de... Três não, aqui nós vamos ver duas trocas de calor. Então, a primeira é condução. Se eu olho para a parede dessa xícara, e só para a parede, eu vou analisar a condução, porque a condução, ela acontece dentro de materiais sólidos. Ela também acontece dentro de materiais fluidos, mas geralmente a gente trabalha com materiais sólidos. Então, eu tenho... Vou dar um zoom nessa parede. Então, tá lá. Desse lado aqui a gente tem a água, que está quente. Do outro lado lá a gente tem o exterior, que seria o ar passando. O que a gente espera que aconteça é que essa água dentro da xícara vai resfriando, né? Então aqui está a parede e essas bolinhas vermelhas são as partículas, as moléculas ali dentro do sólido. Como é que é esse mecanismo de transferência de calor por condução que acontece dentro do sólido? As moléculas vão se batendo. Então, por exemplo, a primeira molécula que está vermelhinha ali, que eu chamei com T1, T1 é temperatura 1, ela pegou uma temperatura um pouco mais quente, aqui nós estamos mostrando que a água está mais quente que o exterior. Então, T1 está mais quente porque ele estava em contato com a água, na verdade ele recebeu troca de calor por convecção, que a gente vai ver, e esquentou. Então, as outras partículas que estão azulzinhas, elas estão a T2, que é uma temperatura mais fria, porque elas estão mais para o lado do exterior. O que acontece é que essa partícula, a primeira vermelhinha ali, ela começa a se movimentar, porque ela vibra, ela vai vibrando, encostando na outra, e isso faz com que a do meio também, então, se aqueça. Nós temos agora a partícula do meio, laranjinha, que
que também se aqueceu, e no caso aqui eu estou dizendo que ela está com T3, que é um intermediário entre T1, que era a primeira, e T2, que era a azulzinha. Agora essa, por sua vez, está também vibrando, ela fica ali vibrando e vai aquecer a próxima. E aí ela aqueceu e assim por diante. Esse é o mecanismo de condução. Isso faz geralmente o que a gente chama de um perfil linear, quando for regime permanente e sem geração de calor, que nós vamos ver ao longo dessa playlist como é que fica esse perfil, quem é T1, quem é T2, como é que eu calculo isso aí e assim por diante. Mas geralmente a gente tem esse perfil linear se for regime permanente e sem geração de calor dentro dela, mas pode ser um perfil de outro formato se você for considerar transiente ou coisa assim. Isso é a condução, ou seja, a troca de calor aqui dentro do sólido, e esse é o mecanismo, as moléculas que vão vibrando e se batendo. Agora, se eu fosse olhar para como que aquela primeira molécula ficou quente, se você for olhar a convecção, então volta para a xícara, no nosso corte transversal, e agora olha para essa interação entre a água e a superfície da parede da xícara. Então, estou dando um zoom roxo ali. O que a gente tem, na verdade, é a movimentação do fluido da xícara. Tem um negócio chamado convecção natural, ela vai esfriando, quando ele esfria a densidade muda, aí um sobe, outro desce, aquela coisa normal assim, de movimentação. Então, na verdade, a gente tem movimentação de fluido, ele pode ser uma movimentação alta ou baixa, depois a gente vê isso aí, mas essa movimentação de fluido faz com que, na verdade, haja troca de calor entre o fluido, que está a um T1 aqui, e a superfície da parede, que eu chamei de T-parede. De forma que, se o fluido está mais quente, ele vai aquecer a parede, se a parede está mais quente, ela vai aquecer o fluido. Isso aqui é convecção, é essa troca de calor entre a interação do fluido com a parede. A gente também vai ver nessa playlist mais pra frente. E esse calor vai entrando. Há outro tipo, que é a radiação, aí eu já saí do exemplo da xicarazinha, porque não tinha radiação para mostrar lá. Pensa no sol, nosso solzinho lindo aqui, e pensa numa placa de trânsito parada no ambiente. O que você tem, na verdade, é que o Sol ele vai mandando radiação através do vácuo, através do ar, através de tudo, né? A radiação vai passando dependendo do comprimento de onda que ela tem. E o que acontece com essa placa é que, à medida que ela está ali no Sol, ela vai aquecendo pelo lado que ela vai recebendo radiação até que ela fica quente. Isso é radiação. É um pouco mais complexo, mas nós também vamos ver como é que funciona. Então, esses são os três fenômenos que nós vamos dar uma olhadinha aqui. E agora vamos partir para a introdução com um pouco mais de matemática. Então, voltando para a nossa apresentação normal aqui, estou aqui com a nossa convecção, condução e radiação. Vamos começar pela condução. Mas antes disso, pulei um pedaço aqui, vamos definir três coisinhas básicas, que são três definições que nós vamos usar muito nessa playlist, que é taxa de calor, fluxo de calor e fluxo de calor por unidade de comprimento. As três, elas podem uma ser transformada na outra, mas são diferentes. Então, a primeira que a gente vê é a taxa de transferência de calor, que a gente vai chamar nessa matéria aqui de Q. Ela é dada por joules por segundo, que é equivalente a watts, tá? É a unidade de energia. Ela representa, quem fez termodinâmica, é esse calor que geralmente a gente representa. Então, por exemplo, se eu estou com a minha xícara aqui, horrível a minha xícara, né? Mas se tinha café quente aqui dentro, e eu deixo em cima da minha mesa, como a temperatura aqui no ambiente eu vou considerar que está mais quente do que o T do café, então nós temos T café maior do que T ambiente, o que acontece é que calor vai saindo do meu café e indo para o ambiente, e esse é o Q em watts ao longo do tempo. Então, depois de 2 horas, eu vou ter o calor em watts multiplicado por todo aquele tempo. Mas quando eu quero saber, na verdade, quantos joules sai a cada segundo, é o que a gente chama de taxa de transferência de calor. Esse é o primeiro, é dado por Q, nota que não tem nenhum tracinho nele. O segundo, a gente chama de fluxo de calor, que é esse Q com 2 tracinhos em cima. Então, nota que ele tem 2 tracinhos aqui. A diferença é que, em vez de estar em watts, agora ele está em watts por metro quadrado, ele é dividido pela área por onde ele está passando. Então, a taxa de transferência de calor por área também é o que a gente chama de fluxo de calor. É equivalente. E se eu for olhar o meu exemplo do café,
eu tenho que olhar ele através da superfície que ele está passando. Então, digamos que eu estivesse olhando aí quanto que ele está esfriando através dessa superfície. Faltou o cabo dessa xícara, né? Então, digamos que aqui eu tenho uma área de A metros quadrados, que é a superfície por onde está saindo o calor. Claro que tem a parte de cima também que eu estou desconsiderando ali, mas seria toda a área por onde está saindo calor. O fluxo de calor seria esse Q, duas linhas, em watts por metro quadrado, que aí eu tenho que depois, se eu quiser transformar em taxa de transferência, eu sou obrigada a multiplicar pela área. Então, nota que o Q pode vir maiúsculo ou pode vir minúsculo, tá? Nessa matéria, geralmente, ele vem minúsculo. Q é igual a duas linhas vezes a área. Beleza? Taxa igual fluxo vezes área. E o último é o que a gente chama de taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, que é esse cara aqui. Ele tem uma linha só, porque ele está dividido só por metro e não por metro quadrado. A gente usa geralmente quando a gente tem um problema 1D nele. Então, esse cara aqui, eu não vou usar o exemplo da xícara agora, mas é como se você tivesse, por exemplo, uma placa plana, que você quer considerar um problema 1D, nós vamos ver ao longo da playlist isso aqui, ou um tubo, e tu quer considerar que a cada metro você vai perder, ou você vai ganhar, né? Você vai trocar quilinha de calor, watts por metro. Em cada um deles vem um quilinha. Se tu quer saber o total, tu pega e multiplica. Então, o Q vai ser agora o quilinha vezes L, onde L é o comprimento. São os três tipos diferentes. Então, cuidado quando você está resolvendo problemas de transferência de calor, com qual dos três você está lidando. Você consegue transformar um no outro, mas você tem que estar ciente de qual ele está trabalhando. Agora a gente passa para os tipos de transferência de calor. Então, vamos para a condução. Condução de calor é aquele que eu falei que geralmente a gente trata dentro de sólidos, que são as moléculas se batendo ali e transferindo calor. E a equação de calor, que a gente chama de fluxo do calor, que é aquele Q duas linhas, ela está aqui. Ela é dada por o que a gente chama de K, que é uma propriedade de transporte de energia, que é a condutividade térmica. A unidade dela é watt dividido por metro Kelvin. E uma derivada da temperatura, nota que aqui está dt dx, porque geralmente a gente faz a condução, tem as três direções, aqui eu estou considerando só a versão em x. Então, por exemplo, se você tiver um cartesiano aqui, x, y, z, esse cara que ele está mostrando para mim é o que? X, só nessa direção. Eu vou ter também um em y e vou ter um em z. E aí a derivada vai ser por y ou por z. À medida que a gente vai indo, você trabalha com as três direções, tá? Então aqui ele está numa versão unidimensional, a gente vai expandir isso para a versão 2 e 3D ao longo dessa playlist. Mas o que eu quero mostrar aqui ela é esse K, que ele te dá quantos watts você transporta a cada metro por cada Kelvin que você tem, vezes essa derivada de temperatura. T para nós aqui é temperatura. E o X é um sistema cartesiano. A gente chama essa equação de lei de Fourier, que é essa derivada clássica aí, k dt dx. Nota que, como ele é uma derivada de primeira ordem, se você está trabalhando com um k constante, ou seja, se o meu k é um valor constante, fixo, que não varia, e eu estou trabalhando em regime permanente, isso aqui é que eu não tenho nenhuma derivada com relação ao tempo, tá? T pequeno é tempo. Vai me dar esse valor aqui, essa equação aqui, que é simplesmente a condutividade. T2 menos T1 é a temperatura na frente menos temperatura atrás, sobre L, que é o comprimento. Por exemplo, tenho essa parede ali é T2, tenho essa parede aqui é T1, esse aqui é o meu sólido,
ele tem esse comprimento e a propriedade dele é K, que é um valor constante. Essa equação linear, isso aqui realmente, se você for ver, ele dá uma reta. Ela é válida para quando você tem regime permanente. Depois a gente olha a equação da condição de calor completa, aqui é só para dar uma ideia, e com o K constante. A gente vai ver isso um pouco melhor para frente, não precisa se desesperar agora. Essa é a condução. Beleza. Vamos ver um exemplo rápido. Esse é aquele típico exemplo que a gente sabe que nunca vai cair na prova porque é muito fácil, mas ele é didático. Então, nós temos aqui a parede de um forno industrial que é construída com tijolos refratários de espessura de 0,15 metros, tá? Já vou desenhando aqui à medida que nós vamos avançando. Forno industrial é o que a gente usa na indústria, né? Tijolos refratários é um tipo específico de tijolos. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui, digamos que você tem o seu forninho aqui. Nesse forno industrial tá pegando fogo aqui. Tem combustão. E a parede desse forno tem 0,15 metros de espessura. Então tá aqui. Rachurado é o sólido, né? E vamos supor que o meu desenho está fora de escala, claramente, mas vamos supor que ele é todo simétrico aqui. Eu tenho aqui 0,15 metros de tijolos refratários, que são tijolos. Ele diz que a condutividade térmica desse tijolo é 1,7 watts metro Kelvin, que é um valor baixo, é um valor de tijolo refratário. Tijolo refratário é um tipo de tijolo que você quer que ele, na verdade, segure o calor e não deixe sair. Cerâmica tem valores de K baixo, então tá tudo certo. Aí o que acontece? Enquanto esse forno está em regime permanente, está trabalhando lá, são feitas medições durante a operação real dele, com temperaturas de 1400 e 1150 Kelvin na superfície interna e externa da parede, respectivamente. Então, eu venho e ponho o termopar aqui, e aqui eu vou tirar o que eu vou chamar de TI. Nota que eu estou simplificando, né? As 4 paredes vão ter temperaturas diferenciadas, porque um está pegando mais chama do que o outro. Mas vamos ser simplistas aqui, né? Então, eu estou medindo dentro, na parede, 1400. Nota que é diferente de eu dizer a temperatura do forno dentro. Aqui no ar dentro do forno vai ser outra temperatura. Então, na temperatura na parede da superfície interna. Então, é 1400. E a outra é, que eu vou chamar de TE, 1150 Kelvin. Qual que é a taxa de perda de calor através de uma seção da parede de forno com 0,4 metros de largura por 1,2 metros de comprimento? Então, nota que aqui eu desenhei ele numa versão simples, mas se eu fosse olhar essa parede na versão tridimensional, ela na verdade é assim. Eu tô olhando só aquela parede agora. Esse daqui era o nosso 0,15. E é uma seção de totalmente fora de escala, né? Mas 0,4 metros por 1,2 metros. E aí ele quer saber a perda de calor. Perda de calor é como a gente chama, porque geralmente você quer manter o calor dentro do forno, mas quanto que é o calor passando através dessa parede para o ar externo. Então, quanto que está saindo de dentro do forno para o ar externo. Nota que ele está pedindo a taxa de perda de calor. A taxa, nota que eu botei o quê? Eu estou procurando em watts, por isso que ele me deu a área, né? Então, vamos lá. Tá aí tudo que eu preciso para resolver. Vamos já colocar aqui, vamos ver se tem algum valor faltando. Não. A equação, isso aqui está em regime permanente. As duas temperaturas estão fixas e o meu K é constante, é aquela... Eu vou chamar de X porque eu vou dizer que esse aqui é a direção X, tá? Aqui é Y. E aqui é o Z. Então, o meu Q de X, nota que é o fluxo, esse aqui é watts por metro quadrado, é igual a menos K dt dx. Aí você deve estar pensando, tem um menos à frente. O menos ele está te indicando que se a derivada de temperatura por ΔX for positiva,
quer dizer que o T final menos o T inicial quer dizer que o T final é maior que o T inicial, né? A derivada, ele está crescendo o valor de temperatura. O fluxo de calor, ele sempre vai no sentido contrário, você sempre vai da temperatura maior para menor. Então, o que esse menos aqui está nos dizendo é que se você tem uma temperatura, no caso aqui, TI, é maior do que TE, o calor ele vai ir, como eu desenhei, de dentro para fora, no sentido contrário do valor da derivada, porque essa derivada dt dx vai dar negativa. Então, negativo com negativo, positivo, eu vou no sentido positivo de x. Depois a gente vai começar a prestar mais atenção nesses detalhes assim, tá? Aqui o que eu vou fazer então, eu vou fazer uma aproximação para o dt dx. Eu preciso dar um valor para esse cara aí. O dt dx vai ser linear. Temperatura de fora menos temperatura de dentro sobre o comprimento da parede, que é o 0,15. Apliquei uma aproximação linear para essa derivada, porque esse fenômeno aqui, quando você não tem, quando ele está em regime permanente, que é o caso, e o teu K é constante, ele dá um perfil linear. Então vamos botar os valores? Isso tudo aqui a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Essas integrações, essas aproximações, integrações, como é que fica. Por enquanto é só para a gente entender. Então, o meu K é 1,7, tenho negativo aqui na frente, vamos usar aqui, isso aqui é watt, metro Kelvin, vou botar nas unidades aqui embaixo para a gente conferir se está tudo certo. TE é 1150 Kelvin, menos 1400, 0,15. Ali eu tenho Kelvin, que divide por metro, porque aqui é Kelvin com Kelvin, né? Metro. Então, na hora que eu multiplicar, isso aqui vai dar metro quadrado e os dois Kelvins vão se cancelar. Isso aqui vai dar para nós um valor de 2,833,3 e sobrou watt metro quadrado, se eu não calculei nada errado. Isso daqui é o fluxo, mas não é o que ele está pedindo em watts. O que eu faço? Multiplico pela área. Então, fazendo outro ladinho aqui, o que vai ser vezes a área. Na verdade, eu estou sendo simplista aqui, estou considerando que esse cara é uniforme na área, tá? Por exemplo, que não tem uma região ali que sai mais calor ou menos calor. O certo seria eu fazer Q é igual integral de calor na área. No caso aqui, aí a minha área, o fluxo de calor é constante na área, e daí sai igual, tá? Mas vamos usar esse cara aqui primeiro. Então, nós vamos ter que isso aqui vai ser 2,833,3. Isso aqui é watts por metro quadrado, que multiplica 0,5 por 1,2, é isso? 0,4, ó. Que multiplica 0,4 vezes 1,2, o nosso taxa de calor vai dar menos, na verdade mais, desculpa, 1,3,600 watts. O mais está me indicando que ele está indo no sentido que eu chamei de positivo do X, que é saindo do forno. Beleza, tá aqui o resultado. Não precisa se desesperar no momento, um pouco mais pra frente a gente vai ver vários detalhes dessa equação, como é que eu cheguei nessa equação, quem era o QX, por que eu aproximei linear e assim por diante. Mas condução é basicamente isso aí, é claro que esse basicamente está bem simplificado, nós vamos fazer opções bem mais complexas à medida dessa playlist avança. O segundo item é convecção, então vamos dar uma olhadinha nos detalhes da convecção, bem brevemente aqui, porque vocês vão ver que tudo isso aqui que nós estamos vendo nessa primeira aula é só uma introdução para dar uma ideia do que nós vamos estudar, porque ela vai se aprofundando à medida que nós vamos avançando. Nós vamos ver todos esses métodos de troca de calor mais avançados. Então, convecção, como eu falei, é aquela que é associada à transferência de energia com movimento de fluido. Tem que ter geralmente um fluido se movimentando, geralmente um fluido com sólido. Nós temos 3 subtipos nele, que nos diz mais ou menos quão forte está essa troca de calor. A gente tem o que a gente chama de convecção forçada, convecção natural e convecção com mudança de fase. Essa tabelinha aqui do lado, ela indica valores para o que a gente chama de coeficiente de convecção, que é esse H. Ele funciona que nem o K da condução, é a mesma ideia, é o quanto que ele vai conseguir transmitir. Quanto maior esse valor de H, geralmente mais calor você consegue transmitir através desse fenômeno de convecção. Basicamente, o que nós temos é o seguinte: convecção forçada
é quando a gente tem velocidades altas de fluido. Então, por exemplo, digamos que você tem, vamos ver um exemplo legal, um poço de petróleo, sabe aqueles dutos de petróleo que descem? Meu Deus, meus exemplos assim, fazer o quê, né? Você tem lá a exploração de petróleo, aí você tem lá aquela árvore que a gente chama, né? Que são é um duto, beleza. Aí você tem água fria, aqui você está puxando petróleo, mas você tem água fria passando por causa da corrente marítima. E você tem uma velocidade relativamente alta por causa da corrente. Isso aqui vai dar o que a gente chama de convecção forçada, que você está puxando petróleo, né? Então você tem uma velocidade alta do fluido que passa que faz a convecção com o sólido, e aí quando a velocidade é alta, a gente geralmente diz que essa convecção é forçada e nós vamos ter valores de H relativamente altos. Esse é um exemplo, mas você também pode ser um carro que está andando numa via, o carro está se movimentando rápido, então não precisa ser tão rápido, tá? Mas o carro está andando e o fluido ao redor dele está parado, a velocidade relativa entre eles é alta, convecção forçada. O que seria convecção natural? Natural é basicamente quando a velocidade do fluido com relação ao sólido é muito pouca, e é o que a gente chama de empuxo. Então, geralmente, é quando você não tem nenhuma fonte externa gerando velocidades altas, geralmente para velocidades baixas, a gente diz. Por exemplo, se você está numa sala e tá aquele dia gostoso aqui em Joinville de calorzão, o ar ele vai ficando quente e o que acontece é que o ar quente sobe numa velocidade muito baixa, né? Mas a gente chama isso de convecção natural e isso dá então troca de calor com as paredes, com nós que estamos lá dentro fritando também. Convecção natural. Quando você ligar o ventilador, daí você já está indo para convecção forçada, né? E convecção com mudança de fase. Essa aqui é quando você tem mudança de fase. Por exemplo, é muito comum a gente ter esse exemplo quando você tem, se você pega uma panela, aí você quer cozinhar um ovo, então tem água lá dentro. Aí você ligou o fogão, beleza? Aí tem um certo momento que começa a trocar de fase, né? Começa a fazer as bolinhas de evaporação. Quando você tem esse tipo de efeito de calor latente, a movimentação aqui dentro do fluido ela é bem maior do que se não tivesse troca de fase, que seria esse caso inicial aqui do ar quente. Quando você tem troca de mudança de fase, você gera velocidades maiores e você gera também, as moléculas se movimentam mais rápido, então você tem um coeficiente de convecção maior. Como é que a gente calcula isso, cara? Quando a gente vai trabalhar com o fluxo, nota os dois tracinhos aqui, esse cara está em watts por metro quadrado. A gente tem, em vez de ter aquela derivada dt dx, nós temos, na verdade, a diferença de temperatura, onde esse sinal de infinito é o fluido. E esse TS é a superfície do sólido. Nota que não é dentro do sólido, é a superfície do sólido. E aí a gente tem esse H, que é o tal do coeficiente de convecção que eu estava falando. E esse cara, ele tem valores, ele é watts metro quadrado Kelvin, diferente do watt metro Kelvin da condução, então cuidado, eles são diferentes. Então nota que K era watt metro Kelvin e H é watt metro quadrado Kelvin. É diferente, tá? Um é por área e um é por comprimento. Mas a ideia é a mesma. Quanto maior esse valor, mais ele troca de calor. E esse H é da onde ele vem essa questão do se ele é convecção natural. Essa é uma tabelinha do livro do Encropera, tá? É o que eu uso como exemplo. Inclusive, os exemplos que eu resolvo aqui nesses vídeos aqui, a maior parte deles vem do Encropera, que é o livro de Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. É o Frank Encropera e o David DeWitt. Então essa tabelinha veio de lá, é uma tabela genérica, a gente vai aprender a usar ela mais para frente e vai aprender a calcular esse H de outra forma também. Mas basicamente quando você tem, a ideia aqui é quando você tem convecção livre, que é essa convecção natural,
O livre é a mesma coisa que eu chamei de natural ali em cima. Você vai ter, por exemplo, se forem gases, ou seja, ar, né, fluido gasoso, geralmente convecção natural dá um valor de 2 a 2,5. Se forem líquidos, você vai ter valores já de 50 até 1000, que são, lembra, quanto maior, maior a troca, né? Se você está trabalhando agora com convecção forçada em gases, você já vai ter na faixa de 250. Convecção forçada em líquidos, você já está perto de entre 100 e 20 mil. Nota que é uma faixa grande, depois a gente aprende a tirar um valor aí mais certo. Aqui é só para dar uma ideia. E se você está, por exemplo, com convecção de mudança de fase, ebulição ou condensação, já está trabalhando de 2.500 a 100 mil. Então nota como muda o H, dependendo do tipo de fenômeno que você está fazendo, ou seja, dependendo da velocidade com que o fluido está andando. Depois a gente aprende a pegar valores dessa tabela, isso aqui é só para ter uma ideia. E o último meio é a radiação. A radiação ela é relativamente mais complexa, por isso que a gente vai ver ela no final dessa playlist, porque ela envolve um pouco mais de fenômenos, porque ela acontece no vácuo, mas basicamente é a energia que é transportada por ondas eletromagnéticas, por isso que é a energia que vem do Sol. E basicamente toda a matéria que está com alguma temperatura diferente de 0 Kelvin, ela emite radiação, então não tem como fugir. E você não precisa do meio para se propagar. Então é um pouco mais complexa, porque aqui a gente tem que começar a levar em consideração o fato que as coisas não precisam estar se encostando para ter transmissão de radiação. Convecção, tu tem que ter o fluido encostando no sólido, e condução, geralmente você tem que estar, ou você está olhando o próprio sólido, que ele tem uma dimensão clássica, ou clássica que eu digo, uma dimensão fácil de você ver, ou você está olhando a interação entre dois sólidos, e quando você está com radiação, é qualquer coisa interage com qualquer coisa, então ele fica bem mais complexo. Alguns conceitos rápidos, só para a gente entender radiação, só destacando que nós vamos ver melhor quando a gente chegar mais para o final dessa playlist, mas aqui a gente tem que entender o que é radiação um pouquinho para poder chegar lá. Quando a gente está trabalhando com radiação, a gente tem um negócio que a gente chama de poder emissivo, como eu falei, é um pouco mais complexo do que os outros dois, né? Que é como a gente chama a energia que é liberada por uma matéria por unidade de área. Então, esse poder emissivo aqui é o que a gente chama de E, poder emissivo, né? E ele tem unidade de watt por metro quadrado. É um fluxo. Basicamente, se você está, como eu falei, diferente de 0 kelvins, você está emitindo energia por radiação, você está emitindo esse E. O que, tecnicamente, qualquer corpo consegue emitir, o máximo que ele emite é o que a gente chama de lei de Stefan-Boltzmann, que seria essa equação aqui. Aí nota que eu botei um Bzinho aqui, esse B é de black, porque é de corpo negro. Corpo negro é um corpo teórico, teoricamente ele emite o máximo de radiação possível, e ele é dado por sigma Ts na quarta. Ts é a temperatura da superfície, e o sigma, que está aqui, também aparece aqui embaixo, ele é uma constante, que a gente chama de constante de Stefan Boltzmann. E a unidade dela é watt metro quadrado, que é o vim na quarta, por causa das TS na quarta aqui. Agora, qual que é o problema? Se fosse só essa equação, estava tranquilaço, né? Mas não é. Isso aí nota que é o que uma superfície emite, não quer dizer que é o que o outro cara recebe. Então, para saber realmente o quanto que chega de calor numa outra superfície que você está interessado, aí tem um monte de detalhe que nós vamos ver um pouco mais à frente. Só que um outro detalhe rápido que a gente vai ver aqui é que esse valor aqui, EB sigma Ts na quarta, que é a temperatura da superfície na quarta, é o que um corpo negro emite, ou seja, o melhor caso possível. O que um corpo real emite tem esse epsilon aqui na frente, que é o que a gente chama de emissividade. E ela tem um valor entre 0 e 1, dependendo da superfície que você está olhando. Nós também vamos ver isso um pouco mais para frente, quando chegar na parte de radiação. Então a gente corrige o valor de emissão com base na superfície e em como ela está preparada. Próximo problema. E é a emissão. A gente tem um segundo conceito em radiação que a gente chama de irradiação, que é esse cara aqui. Ele é dado por G, na verdade. Ele é esse G aqui,
que é o que a gente considera, na verdade, que é a radiação recebida por uma superfície de alguma fonte da vizinhança. Então, o E é emitido por uma superfície, o G é o recebido por uma superfície. A gente usa muito esse G quando a gente está trabalhando com parte solar. Então, por exemplo, digamos que você tem uma plaquinha. Eu estou lá com o meu solzinho. E o meu Sol, na verdade, a gente considera o Sol como um corpo negro a não sei quantos mil Kelvin, tá? Depois a gente vê isso aí. Mas o meu Sol está emitindo epsilon, sigma, T do Sol, da superfície do Sol na quarta. Isso é o que ele está emitindo para tudo quanto é lado. Agora, o que essa superfície que eu estou olhando aqui está recebendo, que é o que chegou nela, eu chamo de G, que é a tal da irradiação. Então, nota que são coisas diferentes. O E do Sol e o G não é a mesma coisa, porque esse E vai para tudo quanto é lado, e o G é simplesmente o que bate na superfície que eu estou analisando. Quando a gente olha para esse G, o que bate nele, a gente ainda tem um pequeno detalhe, que nem tudo que bate na superfície vai ser absorvido. Um pedaço vai ser refletido, um pedaço vai ser absorvido. Esse pedaço absorvido serve para esquentar essa plaquinha. E um pedaço ainda vai ser transmitido, que depois a gente vê, digamos que seja um fluido. Um pedaço ainda pode ser transmitido. Então nota que essa parte de radiação é meio complexa, por isso que nós vamos deixar para ver por último. Vamos entender todo o resto primeiro. E nota que legal que tem uma interação entre todos esses fenômenos, porque aqui chegou radiação e radiação G, que é de radiação. Mas aqui você tem fluido. Digamos que essa placa é uma telha ou uma placa solar que fica no telhado. Então eu tenho aqui uma troca de calor por convecção, porque eu tenho fluido e tenho condução. E aqui dentro, como ele anda, eu ainda vou ter condução. Então nota como é complexo que tudo aqui se mistura, né? Nós vamos aprender a calcular esse negócio tudo misturado. E um último detalhe aqui é que para fechar essa parte de cálculo, a gente tem uma forma simples de calcular a radiação quando a gente considera os vários fenômenos juntos, que seria convecção, radiação e condução junta, que é através de um método de coeficiente de radiativo simplificado, tá? Eu falo simplificado porque nós vamos aprender aqui que é esse HR, para poder calcular com alguns cálculos simples, mas mais para frente a gente aprende a usar uma forma melhor de calcular a radiação de forma mais complexa. Mas, se eu fosse resolver de uma forma simples, a gente consegue olhar para essa superfície que eu desenhei ali em cima e fazer um balanço de energia radiativo nessa superfície. Quando eu considero esse alfa, que a gente chama de absortividade, não tem unidade, tá? Ele é dimensional, assim como o epsilon. Se eu disser que essa superfície é cinza, cinza não é a cor, tá? Cinza é um termo que a gente usa para radiação, assim como o preto também não é a cor, corpo preto não quer dizer que ele é preto. Corpo negro, né? Não quer dizer que ele é negro. É só um termo, então cinza é um termo, não é a cor, que a gente diz quando a gente considera que o alfa da superfície é igual ao próprio epsilon, ou seja, o coeficiente de absorção dela, ou de absortividade, que é o quanto ela consegue absorver do G, da radiação que chega, é igual ao epsilon, que é o quanto ele consegue emitir com relação ao corpo negro. Eles não são iguais na realidade, tá? Só quando a gente diz que a superfície é cinza. Também vamos ver isso um pouco mais pra frente. Quando eu faço isso, eu consigo realizar o que a gente chama de um balanço radiativo, e essa radiação que chega, ou quanto chega, quanto sai, eu consigo considerar como QR duas linhas, nota que ele está como fluxo aqui, eu vou chamar de fluxo radiativo, watts metro quadrado, epsilon, sigma, T da superfície na quarta, menos T vis é vizinhança, na quarta,
E quando eu integro, eu posso, supostamente, quando eu integro na área, né, eu posso considerar como se fosse QRAD agora em watts. Esse aqui estava em watts por metro quadrado. Multiplica pela área, toda a área da superfície. Uso esse HR, que é uma coisa semelhante à ideia da convecção. Esse é o que eu estou chamando de coeficiente radiativo. TS menos T vizinhança. Agora você deve estar perguntando, mas onde é que foi parar aquele elevado na quarta? Por isso que eu falo uma questão, esse aqui é uma visão simplificada, tá? Tem uma manipulação matemática aqui no meio para essas duas serem iguais. Então, o que eu estou considerando aqui é aquela superfície lá. Em vez de eu considerar esse G do jeito que ele chega, quanto que eu vou emitir, o E que eu vou emitir, fazer a diferença entre eles, na verdade o balanço é tudo que chega eu absorvo e tudo que sai eu emito, qual que é o líquido entre eles, eu vou ter um que eu chamo de esse QR, duas linhas. Eu botei saindo aqui, mas saindo só se, por exemplo, ele emite mais do que ele ganha, né? Mas tanto faz, se for negativo, um você absorve, outro você emite. E eu mudo a ideia dele, em vez, porque esse aqui é o correto, seria epsilon sigma ts na quarta menos t vizinhança na quarta. Eu faço ele como um HR. Para eu chegar nisso aqui, eu fiz essa manipulaçãozinha. E a minha manipulaçãozinha, na verdade, esse HR não ser um valor fixo, ele é esse negócio inteiro. Epsilon sigma t da superfície mais t da vizinhança, que multiplica d da superfície ao quadrado mais t da vizinhança ao quadrado. Nota que realmente, se eu pegar aquela minha equação, eu estou chamando de QRAD, HR, A, TS, menos T vizinhança, e eu substituir tudo isso aqui no meu HR, nós vamos ter epsilon, sigma, puxa meu A aqui, TS, mais T vizinhança, TS ao quadrado, mais T vizinhança ao quadrado, TS menos T vizinhança. E adivinha o que vai dar se você multiplicar tudo isso aqui? Vai dar o TS na quarta menos o T vizinhança na quarta. Claro que tem o epsilon, o sigma e o A aqui, né? Que é como se fosse o meu Q duas linhas R vezes o A, que é o que eu estou chamando de QRAD. Então isso aqui é uma manipulação matemática, tá? Funciona bem para esse negócio que a gente chama de superfície cinza. Nós vamos usar para alguns exemplos nesse início de material, antes da gente ver a parte radiativa mais avançada. Ele é simplificado no sentido que eu digo que a gente tem que supor que a superfície é cinza, ou seja, alfa igual a epsilon. Funciona bem quando a gente está trabalhando com os três métodos juntos, que é convecção, radiação e condução junto. Então nós vamos ver um exemplo para ver essa aplicação simplificada. Mas como eu digo, não pense que a radiação é só isso, ela é muito pior, na verdade. A gente vai aprender ela mais para frente. Esse aqui é só um método simplificado para alguns problemas que ele se aplica. Então vamos ver um exemplo. Nota que esse H, só rapidão, ele tem unidade de watt, metro quadrado, Kelvin. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus do céu, entendi nada. Mais pra frente, à medida que a gente for avançando, vai ficar mais claro esses detalhes. Vamos fazer um exemplo? Tá aqui. Tem uma tubulação de vapor sem isolamento térmico, péssima ideia, né? Mas só pra gente fazer o exercício. Por exemplo, em fábricas, quando você quer fazer fábricas de tecido, ou vários tipos de fábrica, você precisa ter vapor passando na alimentação, também usa muito. Você tem tubos com vapor, né? Porque você tem uma caldeira. E o que ele está dizendo aqui é que a gente tem um tubo. Por algum motivo. Esse é o meu tubo por onde passa vapor. Ele não está isolado termicamente. Geralmente a gente tem manta térmica ao redor, mas não tá, tá? Pra ser didático, né? Está passando por uma sala. Então isso aqui está dentro de uma sala. Vou fazer o T infinito até o T do ar.
onde as paredes e o ar se encontram a 25 graus Celsius. Então, nós temos aqui o ar a 25 graus Celsius. E nós temos as paredes da sala, que eu vou desenhar como se fosse um quadradinho assim. É o que a gente chama de T vizinhança, a 25 graus Celsius. O diâmetro externo do tubo é de 70 milímetros. A temperatura da superfície do tubo, que seria o T dessa superfície, que eu vou chamar é o TS, é 200 graus Celsius. E a emissividade do tubo, da superfície, é 0,8. Várias perguntas. Qual é o poder emissivo e a irradiação da superfície? Então, poder emissivo e a irradiação. Então, ele quer o E, que é o G. Beleza. Depois, se o coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural da superfície para o ar é de 15 watts, esse aqui deveria ser watts maiúsculo, né? Metro quadrado Kelvin, ou seja, B. Se a gente considerar que o H de convecção é 15 watts metros quadrado Kelvin, qual a taxa de calor perdida pela superfície do tubo por unidade de comprimento? Esse cara aqui, watts por metro. Comprimento do tubo, né? Então vamos lá, vamos primeiro achar o poder emissivo e a irradiação. O poder emissivo é o quanto ele está emitindo, G é o quanto ele está recebendo. Então, vamos para o outro lado. Poder emissivo, sigma, epsilon, sigma, T da superfície na quarta. Só isso mesmo. 0,8. O valor de sigma ele é uma constante, tá? O valor da sigma é 5,67 vezes 10 na menos 8. É isso mesmo, tá? E o TS é a temperatura, só que em Kelvin. Então, é 200 graus Celsius mais 273,15. Então, dá 273,15 mais 200. Em radiação é sempre em Kelvin. Se você colocar alguma coisa em Celsius quando você está trabalhando com radiação, vai errar tudo. É sempre Kelvin. Isso aqui, se tu fizer a análise dimensional, vai dar watt metro quadrado. Nós temos aqui 2273,36 watts por metro quadrado. Isso é o quanto o tubo está emitindo a cada metro quadrado da sua superfície. Beleza? Vamos ver agora o quanto que ele está recebendo de radiação das paredes. Aí você deve estar pensando, mas o que ele recebe, né? Ele recebe de algum sólido ou alguma matéria que está emitindo de perto dele. Então, na verdade, o ar, a gente considera que o ar ele não emite radiação, o ar ambiente normal, só se, por exemplo, você tiver uma chama, mas aí a gente vê isso mais para frente, que chamas, na verdade, são compostas por vários gases, estão com uma temperatura maior, daí passa por outro. Aí o meio em si está participando, que no momento a gente não está trabalhando com isso. Então, no momento, a gente tem que considerar que o ar, a temperatura ambiente, não emite. Quem emite são as paredes que estão com outra temperatura. Aí você deve estar pensando, tá, mas o cano está a 200 e a parede está a 25. Isso é indiferente, tá? Se está com temperatura diferente de 0 Kelvin, está emitindo. O que acontece é que o tubo vai emitir mais para as paredes do que as paredes vão emitir para ele. Mas ele ainda está recebendo alguma coisa das paredes. Mesmo que seja uma temperatura menor do que ele vai receber, quer dizer que ele vai resfriar ao invés de esquentar, porque ele está mais quente. Mas vamos ver quanto é que ele recebe? Ele recebe o que a gente chama de GI, radiação, que é o quê? Ele recebe o que é emitido pela parede, sigma T vizinhança na quarta. Agora você deve estar pensando, tá, mas a parede não tem o epsilon dela? Tem. Só que a gente considera que as paredes, quando está, por exemplo, o tubo, ele está dentro de uma sala e a sala, ela é o que a gente chama de uma cavidade. Ela está emitindo de todos os lados para o tubo, então ela está sendo considerada como uma cavidade. Depois para frente a gente vê isso aí, que ela fica com epsilon igual a 1. No momento, toda vez que a gente tem vizinhança, a gente considera que é alguma coisa que está ao redor daquele tubo de forma completa, então a emissividade vai dar 1. Novamente, esses detalhes todos nós vamos ver mais para frente. Aqui é só para a gente poder fazer didaticamente, entender como é que é a matemática, para depois entender como é que se resolve esses detalhes. Então, o que nós temos aqui é o nosso sigma, 5,67 vezes 10 na menos 8. A T da vizinhança, que era, quanto que era? 25? 25
mais 273,15, isso aqui dá 298,15 na quarta. O G é 448,05 watts metros quadrados. Beleza, nota que é bem menor do que o E, porque como eu falei, o tubo está mais quente, né? E agora o que ele quer saber é a taxa de calor perdida pela superfície do tubo por unidade de comprimento, porque agora nós vamos considerar o fato de que esse tubo, então, ele está emitindo, ele está recebendo, emitindo E, recebendo G, mas ele também está perdendo calor por convecção. Então agora nós vamos fazer a convecção junto ali, para ver quanto é que dá no geral. Então vamos fazer a taxa de calor. Nós temos, no caso, quando eu tenho o meu tubo, como eu mostrei ali, tem o E que sai, tem o G que entra, tem a convecção que ele está trocando. O E e o G, se a gente aplica aquela ideia que eu mostrei aqui, de agrupar o E e o G através de um balanço nesse formato aqui, eu não preciso trabalhar com o E e o G separado. Eu digo que o alfa da superfície é igual ao epsilon da superfície, ele dá o balanço. Então é isso que eu vou fazer, é para esses casos que ele funciona. E quando eu faço isso, o que eu estou dizendo é que esse cara ele vai ter uma parte de Q de radiação, e aí eu vou deixar como tracinho para ser por metro quadrado, e uma parte de Q de convecção por tracinho. Eu botei as duas saindo, mas não quer dizer que sejam as duas saindo. No caso aqui é as duas saindo, né? Porque o tubo está quente. Mas tanto faz, quando uma sai, uma entra, a direção que você põe vai dar os sinais negativos. Então, o que eu tenho é que o Q, que eu vou chamar total, por unidade de comprimento. Eu vou fazer inteiro aqui com watts, tá? Depois a gente põe por unidade de comprimento. O Q, ele seria igual à quantidade de radiação mais o de convecção. Como eu falei, aqui os dois estão, eu estou somando, porque eu estou considerando todo mundo, sinal positivo se sai, por exemplo, sinal negativo se entra. Então, ele vai fazer a convecção direta. Isso daqui, se você for ver, isso aqui é watts, né? O radiativo é o tal do epsilon, sigma, A, TS na quarta menos T vizinhança na quarta, ou HRA TS menos T vizinhança, tá? Tanto faz qual dos dois você quiser usar, vai dar igual. Eu vou usar esse daqui. Então é o epsilon, sigma, A, TS na quarta menos T vizinhança na quarta, mais o de convecção, o H de convecção, A, TS menos T infinito. Nota que, para minha convenção de sinal ser a mesma, eu tenho que fazer sempre ou a superfície menos o externo, né? Ou o externo menos a superfície, tá? Não posso, por exemplo, fazer o TS na quarta menos T vizinhança na quarta, e no outro termo eu usar T infinito menos TS, né? Daí eles vão dar sinais contrários. Eu tenho que usar a mesma convenção, né? Então, beleza, agora aqui a gente põe os valores. Epsilon é 0,8. Sigma é aquele 5,67 vezes 10 a menos 8. A área é um tubo, né? Então, isso aqui ele tem uma área que é o perímetro vezes o comprimento. Então, isso aqui vai dar π, diâmetro externo, L, porque o perímetro é 2πr, né? TS na quarta menos T infinito na quarta, é óbvio que não vai caber aqui. O H, ele me deu um valor, que era o 15. A área é a mesma coisa, né? A área de troca é π, diâmetro externo, L. O L é isso aqui, né? TS menos T infinito. Aí tu deve estar pensando, mas ele não deu L. É porque ele quer, na verdade, que seja dividido por L, né? Então eu vou dividir todo mundo por L. Então eu venho esse lado aqui e divido esse cara por L, esse cara por L e esse cara por L. Então nota que aqui ele vai cortar e aqui vai ficar que linha, que é o que eu quero.
Agora, faltou eu adicionar aqui o da superfície, né, que é 200. Só cuidado, é 200 mais 273,15. Sempre, quando você está usando radiação, sempre usa Kelvin. O da vizinhança é 25 mais 273, vai dar 298. É a mesma coisa aqui do lado, né? Quando eu ponho esses valores, isso aqui vai dar para mim. Eu já não vou usar mais Q total, eu vou usar Q linha, que é o meu Q total sobre L, 998,38 watts por metro. Ou seja, a cada metro de tubo eu perco 998 watts. Eu poderia calcular separado, tá? Se eu quisesse saber quanto que era de cada um. Por exemplo, aqui eu já sou meio de radiação e de convecção, né? Mas eu poderia ter feito, por exemplo, separado. O de radiação, ele daria 421 watts metro. E o de convecção teria dado 557 watts metro. Ou seja, no caso, ele tá perdendo mais por convecção do que para radiação. Nota que eu poderia ter feito no formato desse daqui, em vez de ter usado esse, vai dar o mesmo resultado, só que eu teria que ter calculado o HR antes, através dessa equação. Poderia ter feito. Se eu tivesse feito assim, o valor ia dar o mesmo. O valor do HR, se eu tivesse calculado, seria essa equação aqui. Se você põe os valores, isso aqui vai dar 10,94 watts metro quadrado Kelvin. Por que isso é interessante? Lembra que o de convecção era 15, que o exercício deu. Se você for ver, ele perdeu mais por convecção do que por radiação. Sim, porque esse valor aqui é maior. 15 é maior do que 10. Então, ele perdeu mais por convecção. Yes! Tudo certo. E esse é um exemplo. Eu sei que agora parece absurdo, mas a gente vai trabalhando neles para ir entendendo como é que a gente consegue abrir esses detalhes. E essa é a primeira aula dessa playlist.